Fala galera do primeiro ano, estamos aqui de novo na nossa aula de matemática e nessa aula nós veremos o conteúdo de função exponencial. Se você não viu a aula passada, se você ainda está com dúvida, volta lá porque a gente vai precisar de conteúdos que a gente já viu para a aula de hoje, tá? Então vamos lá. A definição de uma função exponencial é a seguinte. Toda função exponencial ela vai ser formada por uma equação exponencial. Bem, gente, assim como uma função de primeiro grau é composta por uma equação de primeiro grau. Uma função de segundo grau composta por uma equação de segundo grau, tá, galera? Então, uma função exponencial ela vai ter esse formato aqui genérico, tá? A gente coloca uma base e um expoente, né? Sempre x, porque a nossa variável da função ela é caracterizada pela letrinha x, lembra? Ó, então, toda função que possui esse formato, f de x igual a ax, né, a elevado a x, onde, preste atenção, o meu a ele é maior do que zero e é um número real, tá? Então, tem que lembrar disso. O meu a tem que ser sempre um número maior do que zero. Vão existir algumas outras restrições que a gente vai ver. Bem, a função exponencial, ela possui, como eu disse, a variável no expoente e a base tem que ser sempre maior do que zero e diferente de 1, tá bom? Para ela poder ser caracterizada uma função, né, crescente, decrescente, a gente vai ver a classificação à frente. E para não ser uma constante, eu preciso tirar a ideia de que o meu a possa valer 1. O meu a não pode valer 1 e também não pode valer nenhum número menor do que zero. Tranquilo? São essas restrições que a gente vai ter. Você vai entender o porquê. Bem, se o meu a for 1, a função ela vai ser chamada de constante. Por quê? Qualquer número que eleve 1 vai sempre dar 1. Então, no meu gráfico, eu não vou ter a característica de uma função exponencial. Ela vai estar ali constante, vai ser, né? Vai quebrar o ciclo de uma função exponencial. Uma função exponencial, ela tem esse formato aqui, tá? Ela tem essas características. Ela é uma curva, ela sempre vai passar no ponto 1, tá? Ela sempre vai passar no ponto 1 no eixo y e ela não vai cruzar com o eixo x, tá? Ela vai ficar ali, ela pode chegar rente, mas ela não cruza, tá? Então, ela vai sempre ser essa curvinha, tá? E preste atenção, porque pode variar a sua função, mas a característica dela vai ser sempre a mesma, sempre essa curva. Carol, pode variar o lado? Eu posso ter a curva para o outro lado? Pode, mas ela nunca vai passar do eixo x e ela também vai sempre cortar no ponto 1 no eixo y. Você vai entender por quê, tá? Bem, gente, a classificação de uma função exponencial, ela pode ser dada como crescente ou decrescente. Como eu vou dizer que a minha função ela é crescente? A minha função é crescente quando a base, o azinho, tá, que a gente coloca ali embaixo do x, naquela função genérica, quando a base for maior do que 1. Então, a minha base é 2, 3, 4, 1,2, 1,5, né? Deu maior do que 1, a função é caracterizada como crescente. Se a minha base for maior do que 0 e menor do que 1, a minha função vai ser caracterizada como decrescente. Bem, para ela ser decrescente, ela não é 1, entenda. 1, ela é caracterizada como constante, tá bom, gente? Para ser decrescente, a minha função tem que ser menor do que 1 e maior do que 0. Tranquilo? Então, maior do que 0, né? E menor do que 1. Como assim, Carol? Bem, o meu a ele pode ser 1 sobre 2, que dá 0,5. Tá, menor do que 1 e maior do que 0. Tá nesse intervalo, pode existir e vai ser caracterizada como decrescente. Tá bom, gente? Bem, o ponto que cruza o eixo y no gráfico da função. Pessoal, o ponto 1 sempre vai ser um ponto de interseção entre a curva e o eixo y, tá? Então, ó, vou te dar um exemplo para você entender matematicamente por que isso ocorre, tá? Bem, esse ponto, ele vai sempre existir porque o ponto 1, ele tem como par ordenado o número que a gente vai encontrar. Vamos lá, eu coloquei o exemplo. Dada a função y igual a 2 elevado a x, determine o valor de x para y igual a 1. Então, aquele ponto lá em que tem a interseção, em que a curva corta o eixo y é o ponto 1. Eu quero saber qual o valor de x que aparece para dar 1. Como isso acontece? Vamos lá. Bem, primeiro eu igualo a minha função a 1, tá? Então, 2 elevado a x vai resultar em 1. Bem, qual é o número, né? Qual é a potência que tem a mesma base que a primeira e resulta em 1? 2 elevado a 0. Por quê? Porque o 0
ele elevando qualquer número, ele sempre vai dar 1. É uma propriedade que a gente tem. Lembra de propriedade de potência? Eu disse na aula passada que a gente ia precisar usar. E aí, eu igualei, isso aqui é uma equação exponencial. Eu igualei as minhas bases e eu posso ignorá-las, certo? Agora o meu x vai ser igual a 0. Ou seja, toda vez que eu tenho um ponto 1 lá no meu gráfico, onde é cortado, quer dizer que o meu x ele é 0. Então é aquele valor que ele é o contrário, né? É a imagem que zera o domínio, tá, gente? Então é meio que o contrário aí do zero da função. Tudo bem? Bem, gente, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero encontrá-los lá no nosso encontro online ou no presencial e que a gente possa fazer vários exercícios aí com essa matéria que bomba no Enem e na UERJ. Até a próxima! Pronto.